Boa noite. Quem já está chegando, vai me falando como que tá o áudio, como que tá a imagem aí, por favor. Bruno Marcela já está na área também. Seja bem-vindo, Brunão. Já vou lhe enviar aqui o convite. Ah, você já enviou aqui. Fala, Fala, Brunão. tudo E certo? aí, meu amigo? Tudo certinho? E por aí? Tudo em Tudo bem. paz? Tirando o frio, Maravilha, cara. Ah, aqui eu queria um pouquinho desse frio, velho, porque o negócio ah, aqui não tá imagino. fácil não, viu? Hoje Aqui o esfriou negócio bastante, não tá. tudo camuflado. Ah, poxa, que bacana, hein? Aqui, esse horário aqui, velho, já deve estar uns 36 graus mais ou menos, Nossa. diminuindo talvez, tá muito quente. Tava 17 Então, hoje pessoal, aqui. 17, ô, maravilha, é o meu sonho de consumir. 17 você tá todo empacotado já, rapaz. Pois Então, é. pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, assim, para mim, tanto pessoal quanto profissional, né? Porque eu estou recebendo aqui um cara que foi, para mim, e é uma grande influência, tanto na minha prática de corrida, quanto na minha prática enquanto profissional que lida com corredores, né? Então, eu já conheço o trabalho do Bruno há bastante tempo e já fiz um curso com ele, tive a oportunidade de fazer um curso com ele em 2018. E Isso. aí continuo sempre acompanhando, né, o trabalho desse cara que é fisioterapeuta também, é ultramaratonista, é especialista, né, pós-graduado em osteopatia e mestrando em biomecânica da corrida pela USP. Então, um baita currículo desse cara. E hoje a gente vai discutir aqui alguns pontos que a gente julga muito importantes para a prática dos corredores. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindo, Brunão. Edu, obrigado. Desde que você me convidou da primeira vez para vários eventos aí, é sempre um prazer poder contribuir com você, que é um grande profissional também. E que a gente vem construindo isso junto, né, Edu? É algo que acredito que no curso de 2018 mudou bastante coisa, né? Muita coisa nova do meu conhecimento, muita coisa nova vem chegando e a gente vem reconstruindo. Então acho que essa live de Sempre se hoje vai ser reinventando, né, cara? se reinventando sempre. E essa live de hoje acho que vai ser algo para a gente desmistificar algumas coisas que às vezes ficou no passado e que às vezes está popularizado por aí, do que é corrida natural, se é corrida descalço. Então acho que a gente pode abordar bastante isso durante essa uma hora aqui de conversa. Tem muito essa ideia, né, de corrida natural é só tirar o tênis e sair correndo que tá correndo natural. E a gente sabe que não é bem por aí, né, cara? Então, Pois então vamos é. lá, vamos adentrar aqui ao assunto, né? O que que é, Brunão, corrida natural? Du, a gente pode dizer hoje que existe uma visão que a corrida natural é a corrida descalça, né? Uhum. Acredito que a gente pode dizer há uns 10 anos atrás, em 2010, teve um grande boom do entendimento da corrida descalça por vários artigos que começaram a surgir, né, em revistas científicas importantes, levantando a bola do movimento da corrida descalço, de praticantes de corrida descalço, o quanto que ele é diferente de corredores calçados. Acho que a gente pode também abordar isso mais para frente. Mas se teve uma noção de que a corrida natural é a corrida descalça, né? Então, hoje a gente já tem um entendimento que o termo corrida natural, barefoot running, ou corrida humana, é algo muito mais profundo, né? É um entendimento da corrida por uma perspectiva natural, né? Não quer dizer o correr descalço em si. E é um outro contexto de movimento. Acho que isso que a gente pode abordar também, que a gente transferir a corrida descalça, natural, para um ambiente cultural, como a corrida que a gente pratica, é uma incompatibilidade, né? Não é algo que é totalmente transferível, é um outro tipo de movimento, é um outro olhar. Eu acho que isso que a gente tem, que é o entendimento da corrida natural, pela perspectiva que eu tento trazer, junto com outros profissionais também, é essa noção de que a corrida em ambiente natural de sobrevivência é um outro tipo de modalidade, que eu posso dizer assim, de uma corrida mais cultural que a gente pratica
os nossos pacientes praticam, o que a gente pratica. A ideia é a gente tentar colocar nessa balança o que a gente consegue entender e aproveitar desse contexto que nos moldou como animais corredores de longa distância, para poder ser implementado num conceito mais cultural, por exemplo, né, para o nosso paciente e para a gente. O que a gente consegue absorver de todos esses mecanismos que envolvem não só o pé descalço, mas também toda a capacidade de generalismo, movimento, a qualidade de sono, a alimentação, então tudo isso que envolve um contexto natural para a gente poder trazer algum desses aspectos para o corredor de rua. Então, acho que só para a gente quebrar isso, né? Corrida natural não é correr descalço. O correr descalço faz parte, né? Mas hoje a gente tem uma assessoria esportiva. Né, cara? Pois é, a gente tem uma assessoria esportiva que chama Corrida Natural, mas a gente pode dizer que 70% ou 60% dos nossos alunos não correm descalço. E nem de calçado minimalista, né? Mas eles entenderam o conceito, entenderam essa filosofia. Aí você pode se aproximar um pouco ali do natural, pensando nos outros fatores que estão entrelaçados ali com a corrida, né? Sem necessariamente ter que tirar o tênis. Afinal de contas, como você falou, se você não está num ambiente que é o natural, você vai correr no asfalto, que vai ter pedra, que vai ter caco de vidro, você, assim, se a gente é bem incongruente com a ideia de eficiência na corrida. Você vai estar se expondo a algo que você vai se machucar à toa, né? Então, que natureza é essa que seria contraintuitivo para tua própria integridade física, né? Exato. Então, talvez a gente, juntando todos esses fatores que são inerentes à corrida, né, talvez a gente consiga se aproximar de um padrão natural de movimentação, ou de estilo de vida mais natural, né? Talvez seja isso. E a corrida seja um elemento dentro de um estilo de vida mais próximo do natural, pelo menos, né, cara? Exato, Edu. É muita incongruência, porque às vezes a pessoa pega um conceito, por exemplo, que correr descalço machuca menos, por exemplo, ou com calçado minimalista se machuca menos. Hoje a gente já tem essa ideia que não existe isso, né? O que acontece é uma mudança de locais de lesão, mas eles se machucam iguais, como os corredores de tênis. Mas o cara, ele só transfere esse conceito, ele continua com uma perspectiva de corrida cultural muito forte, ou seja, vou correr só num pace e eu só corro quando eu estou com o meu relógio, só que eu corro descalço. Então ele transfere só um conceito, né? Já tem muito alunos nossos, por exemplo, que correm com tênis tradicional, normal, mas tem uma filosofia, tem um entendimento de qualidade de vida, né, de qualidade de corrida, que se aproxima muito mais de uma corrida natural do que o indivíduo que corre descalço com calçado minimalista. Então realmente são quesitos por trás mais importantes, né, do que só a gente transferir um calçado ou a ausência do calçado. Talvez tirar o calçado seja uma porta de entrada ali, né, para conhecer um pouco mais sobre a natureza do movimento em si. Eu, enquanto fisioterapeuta e corredor também, quando eu vou correr, que eu vou descalço, ou então utilizando alguma sandália, né, a sandália do Vitão, e aí sempre as pessoas vêm perguntar o motivo daquilo, né? Por que você corre descalço? Tipo, e fica focado apenas ali no pé da pessoa que está descalça e não pensa num contexto mais abrangente para aquilo. Tipo, o que te levou a correr dessa maneira? Você corre assim por quê? Só porque você acha tênis feio? Tipo, você não vai se machucar mais? A pergunta que sempre vem logo de cara. Você não vai se machucar mais? Aí, para explicar isso, sempre a gente dá aquela parada assim, meu Deus. Porque tão extenso o negócio, tem uma hora pra gente discutir aqui o motivo de eu estar correndo assim, né? E aí, em relação a lesões, eu particularmente, eu nunca tive nenhuma lesão grave na corrida, mas eu sentia muita dor no pé quando eu corria de tênis. E aí eu trocava de tênis, fazia várias coisas para tentar melhorar a situação, mas eu não conseguia progredir porque chegava um momento da corrida, tipo pouca corrida, 5, 6 quilômetros ali, eu já tinha uma dor no pé que começava a me incomodar demais, eu tinha que parar. E nunca descobri exatamente o que era, mas quando eu comecei a priorizar uma ideia mais descalça, e aí vale lembrar, não só tirei o tênis e saí correndo descalço, eu fiz exercícios descalço, eu caminhei um pouco descalço, experimentei ambientes diferentes descalço,
para poder preparar, ganhar um pouco de musculatura, inclusive no pé, para poder suportar uma carga a mais correndo Perfeito. descalço, né? E aí foi que, assim, eu melhorei tanto em relação à dor, quanto à eficiência da corrida mesmo, de um modo Perfeito. geral. Você fez uma transição ideal, Du. Eu já fiz o contrário. Eu Já li o saiu livro, tacando o pezão, né? eu li o livro na seguida do outro. Eu li o livro do Lieberman, né, a Sim, história do corpo humano, depois li o sim. livro da Cida para correr. Daí eu joguei fora o meu tênis e fui correr Deixa eu ver descalço. aqui para mostrar pro pessoal. Acho que muita gente deve ter lido já esse livro. Quem é corredor sempre tem esse livro É, tem que na tomar cuidado. cabeceira, né? É que é Daí um eu li livro. isso, né? Já estava em contato com o Vitão na época, joguei fora o meu Aham. tênis, comecei a correr descalço. Não deu outro, né? Me machuquei, lesionei, comprei o calçado minimalista, né? Na época. O que você E teve de daí, lesão? depois você vai estudando e vai aprendendo, né? Claro. Uhum. Então, essa construção da corrida por uma transição, eu quero correr descalço, quero correr minimalista. Existe hoje todo um processo, como você fez, né, de reeducação, que é fundamental, não tem como você fugir disso. Né? Nós somos corredores naturais, mas muitos não estamos corredores naturais. Uhum. Né? Então, a gente vive num É ambiente que verdade. restringe tudo isso. Né? Então, realmente é necessário uma retomada bem gradual. Mas eu tenho hoje alunos e pacientes que são corredores tradicionais, que usam qualquer tipo de calçado, mas que gostam de implementar essa corrida descalça nos treinos, sabe? Isso é muito legal, porque já Sim. tem evidências mostrando os benefícios da regulação do gesto da corrida, como diminuição de atividade eletromiográfica, redução de capacidade de impacto, né? Com o movimento da corrida Sim. descalço, que você leva isso para o calçado. Então, o indivíduo que corre descalço e que tem um treinamento descalço, quando ele coloca o tênis de novo, ele consegue transferir isso. Né? Então, você colocar o hábito da corrida descalça, nem que seja um aquecimento, para o corredor de tênis, o cara já consegue ter benefícios muito grandes, né? Já que a gente não tem comprovação também que tênis realmente ele tem essa capacidade de redução de impacto como o nosso corpo tem, né? Uhum. Isso já tem muitas Uhum. evidências mostrando. E isso é muito interessante, cara, que às vezes a gente está, no meu caso, estou trabalhando com algum paciente que está numa fase de recuperação da corrida, de alguma lesão, está tentando melhorar ali alguma coisinha. E não é uma exigência, mas eu sempre prefiro que o cara comece a fazer os exercícios descalços, os exercícios todo dentro do consultório, sempre descalço. Vamos trabalhar esse pé, vamos trabalhar esse sistema de amortecimento, todo o controle motor para o amortecimento. E quando é possível, a gente arrisca algumas corridinhas descalço, tipo num gramado, alguns metros, vai e volta, vai treinando alguma coisa dentro do padrão de movimento, que até é algo bem. Falar do padrão de movimento é algo bem. Ah, nossa, sumiu aqui a palavra, mas é bem contraditório às vezes, né? E Sim. bem polêmico, Qual polêmico, que é essa o é a padrão, palavra. né, ideal? Qual que é o padrão ideal de corrida? E a gente vai tentando reduzir ali, através do movimento, algumas cargas de impacto para esses corredores, e aí acontece muito da galera se sentir muito bem correndo descalço, e quando vai para o tênis tem uma certa dificuldade, né? Sim. Então, aí achei interessante essa parte que você falou, né? Que os corredores conseguem transferir essa melhora do controle do movimento, a melhora do controle de impacto, quando treinam um pouco descalço e vão para a corrida calçada, conseguem levar um pouco disso, né? Você tem uma média de tempo e de volume, frequência semanal de treino que os corredores conseguem aprimorar desse sistema de amortecimento de impacto até conseguir transferir para o calçado? Sim. Então, Edu, o mestrado que eu estou fazendo aqui na USP, dentro da linha de pesquisa, tem uma pesquisadora do laboratório, a Aninha, e ela estudou isso, ela estudou a implementação da corrida descalça de corredores de tênis. E foi uma implementação bem gradual. Então se não me engano, foram 12 semanas de treinamento para um volume quase na metade da corrida descalça. Né? Então você teve um aumento de 5%, 10% a cada 2 semanas. Então é algo bem gradual mesmo. Isso vai muito, na minha implementação clínica, vai muito do feeling, né, do histórico e da avaliação de cada Uhum. paciente. Então, se um paciente ele está sobrepeso, ele é um cara que passa muito tempo sentado, usa calçado apertado, calçado social, por exemplo,
para ele, talvez, o volume tenha que ser implementado mais lentamente, né? Diferente de um indivíduo que, sei lá, já é corredor faz tempo, ele está com peso adequado, ele joga futebol de areia, por exemplo, já tem um contato com o descalço, às vezes faz luta, jiu-jitsu, então já é um outro feeling, né? Uma outra percepção. Para ele, provavelmente, esse volume de implementação da corrida descalço junto com a corrida dele já pode ser algo mais arriscado. Você pode arriscar mais, colocar um volume um pouquinho maior. Mas eu gosto no começo, sempre você colocar, não mudar o calçado, não muda o calçado que você corre, fica com o calçado que você está, mas pode usar a corrida descalça como um aquecimento para início, né? Então, 5 minutinhos, 10 minutinhos do início do seu treino, faz a corrida descalça, põe o tênis e corre. Agora, se você for fazer uma transição, daí algo realmente como, depois eu posso, quem quiser, eu posso passar esse artigo e usar ele como modelo, né, desse aumento gradual de volume, e depois, futuramente, ele é transferível para o movimento calçado. Mas não tem uma regra, viu, Edu? Posso deixar bem claro aqui que hoje não existe uma regra, nenhum protocolo ideal. Vai muito do feeling, da avaliação de cada um, mas a gente pode usar esses artigos aí como uma luz, assim, pra gente. Um norteador, né? Isso. Legal, cara. De fato, tem gente que se adapta muito mais rápido, né? E você falou também do histórico, né? Às vezes eu penso muito que até o desenvolvimento infantil da pessoa era uma criança que se expôs muito a correr descalço, a subir em árvore, a pular, a fazer várias coisas diferentes. É um adulto que, na maioria das vezes, tem um repertório de movimentação mais rico do que uma criança que não teve tanto contato com o movimento assim, né? E aí, quando chega num determinado momento, esse adulto que teve uma facilidade, teve um contato maior na infância, parece que tem uma facilidade maior de pegar essa transição um pouco mais rápido. Agora, corredor não gosta de diminuir o volume que ele já vem fazendo, né? O cara, às vezes eu quero melhorar aqui o meu padrão, melhorar a minha corrida de alguma maneira, torná-la mais eficiente, ou alguma dor que eu sinto, quero melhorar isso. Beleza, você corre quanto por semana? Ah, eu corro 40, 50 por semana. Ok, vamos diminuir aqui para 20 e trabalhar em cima de uns ajustes que a gente vai tentar fazer aqui. Aí às vezes o cara, não, mas espera aí, como é que eu vou... O cara não quer. E aí acontece muito disso, né, cara? Não sei se é contigo, Sim, é assim contigo eu por aí brinco, eu falo também. para Val, o melhor paciente para mim é o cara que está iniciando ou que está machucado. E Esse daí dá você mais vai, ouvido, esse escuta ele mais. vai aderir o que se pedir, né? Porque não é o cara que está com Aham. uma prova-alvo, por exemplo. Vou correr uma maratona daqui duas, 3 semanas. Então, o que você mexer aí, provavelmente ele não vai querer, né? É, Então, é é. mais difícil. O cara que já vem com uma data já definida, assim, tão perto, assim, daqui 2 semanas, talvez nem seja a hora de mexer em nada, né? Nem é hora, Talvez nem nem é seja a hora de hora. mexer em nada. Você faz ali uma abordagem mesmo sintomática, se o cara tiver com alguma dor, e deixa para alterar alguma coisa depois que ele voltar dessa maratona. A não ser que ele tenha alguma coisa muito gritante ali, que você tá vendo que ele tá fazendo, que Sim. a olho nu mesmo você observa, não, isso aqui está muito estranho, vamos tentar melhorar isso. Mas mesmo assim, com pouco tempo, o ideal é que o cara finalize ali, vai para a sua prova e volte num outro momento para começar com calma, começar devagar, né, cara? Sim, Edu, e Porque... você comentou. Voltou, Edu? Voltou, Mara. Nossa, tava tenso aqui. E a gente pega pacientes, por exemplo, até nos cursos que a gente dá, quando a gente vai fazer um trabalho de ver a galera correndo, né? E isso já entra até na minha avaliação hoje, ver o histórico do indivíduo, porque se o cara tem um histórico, às vezes, com outras atividades, o cara faz luta, o cara já praticou outros esportes, quando você faz um trabalho de reeducação, se é necessário fazer um trabalho de educação, o aprendizado é muito mais rápido. E o corpo dele está muito mais preparado para isso. Ele tem uma transferência, como você disse, né? O cara que é mais generalista, ele tem uma transferência de Isso. entendimento, assim, do corpo, né? E ele consegue transferir e entender rapidamente um novo estímulo. Então, isso também entra num protocolo de entender o nosso paciente, o nosso aluno. O cara que é só corredor, por exemplo, que é o mais difícil de reeducar,
né? O mais difícil Uhum. de conseguir trabalhar algum aspecto de consciência corporal, mudança de consciência corporal, do que um cara que já tem o histórico, por exemplo, o cara que faz dança, o cara que faz luta, o cara que faz capoeira, já é uma outra Uhum. concepção de entendimento de movimento. E ele transfere muito mais rapidamente. Isso na minha prática clínica, né? O que eu posso dizer de Uhum. artigos científicos, de uma visão mais científica, é que existem alguns estudos já levantando a bola da importância de trazer repertórios motores diferentes para um cara que é especialista, né? Então hoje a gente tem o Uhum. Kylian Jornet, por exemplo, que é um cara hoje ele já aposentou, né? Mas ele é o principal corredor de montanha do mundo, foi o principal corredor de montanha do mundo. E ele é um cara generalista no estilo de vida dele, né? Ele pedala, ele escala, ele faz esqui e Sim. corre e ganha todas as provas, né? Então hoje já tem uma concepção um pouquinho diferente de especialização de movimento, só naquele movimento como era antigamente, né? Hoje a ideia, até para conceito de lesão, já estão levantando a bola dessa importância de generalismo de movimento. Legal, cara. Eu sempre converso com a galera. O corredor que só corre parece que fica mais predisposto, né? Até por conta da sobrecarga, né? Que ele está impondo ali apenas de corrida. O cara que corre às vezes 4 vezes por semana, corre 3 durante a semana, no final da semana faz um longão, né? Assim, geralmente por aqui acontece muito assim. O cara corre 3 vezes por semana, aí no sábado ou domingo faz um longão. E o cara, e quando é que você descansa da corrida? Tipo, a semana inteira você está correndo. E o que que você Exato. faz além da corrida? Aí, às vezes, no máximo, uma musculação, que é bom por conta do fortalecimento, mas é muito pobre em termos de movimento, né? É muito pobre em termos de consciência corporal, assim. E aí, às vezes a pessoa fica na dúvida, mas será que eu posso fazer um crossfit, sei lá? E aí eu já acho bem mais legal. Bom, bem mais Sim, generalista, né? mais Apesar de ser movimento. uma atividade intensa, é bem mais generalista também. São coisas que a pessoa pode ir adequando, né? Ah, e em relação assim, Bruno, hoje a gente vê a corrida como um esporte, né? A maioria das pessoas tem a corrida como um esporte, alguns como um lazer, mas ela é sempre direcionada para o esporte em si, a competição, o modelo de competição, a medalha, o pódio, de você baixar pace, mesmo que você não seja um competidor, assim, você está sempre inserido num ambiente que prega muito disso. E que eu vejo que por várias vezes alguns corredores até se frustram porque ele tem outra vida, ele tem outra vida profissional, ele faz várias outras atividades, ele não tem como Se dedicar, né? se dedicar exclusivamente para a corrida, e aí o cara acaba se frustrando às vezes, porque dentro de uma assessoria, às vezes ele vê que alguém está evoluindo muito rápido e ele não consegue evoluir, e aí ele começa a fazer aquela prática de corrida, ela deixa de ser um pouco prazerosa, ela passa a ser uma obrigação, uma tortura para o cara estar ali tentando melhorar o tempo, melhorar isso, melhorar aquilo. Mas nem sempre a corrida foi vista como um esporte, né, cara? Nem sempre ela foi vista exclusivamente como performance. Fala um pouco pra gente desse contexto da corrida, o contexto mais evolutivo, o contexto mais relacionado com a sobrevivência. Uhum. Legal, Edu. Eu acho que isso entra muito na discussão o que que é corrida natural, né? E dessa Uhum. balança, né? O que que a gente consegue transferir de um contexto mais natural biológico para o nosso contexto mais cultural, como você deu o exemplo, né? Hoje a gente tem entendimento, através de estudos bioantropológicos, do quanto a construção do movimento da corrida fez parte ao longo da nossa sobrevivência, nossa e dos nossos ancestrais. Né? Então, eu estou falando de Homo sapiens e os seus ancestrais. Então, vamos colocar aí 2 milhões de anos, né? Numa perspectiva evolutiva, que o nosso corpo ele tem essa capacidade de corrida. E já com alguns estudos, tem alguns estudos saindo bem frescos, assim, até com modelos matemáticos, mostrando que a gente tem essa capacidade de corrida por 2 milhões de anos. Legal. Então, mas que corrida que é essa, né? Como você disse, será que é uma corrida para ir buscar medalha, né? Que é o primeiro a chegar, que é esse lance de competição extrema, ou seja, você tem que manter esse ritmo. Sabe que o nosso caçador ele mantinha esse ritmo que um Kipchoge mantém aqui, né? Para conseguir quebrar um recorde de sub 2, né? Numa maratona. Então, hoje a gente já tem uma noção de alguns estudos que avaliaram um tipo de corrida, um tipo de caça que usa corrida de longa distância, que é a caça de persistência.
Voltou, Edu. Cara, acho Parou que aqui no momento que você ia falar da caça de persistência. tá. Então, a caça de persistência, né, ela se utiliza da corrida de longa distância. Por quê? Porque nós temos capacidade de permanecer em movimento por muito mais tempo do que os outros animais. Então, os nossos ancestrais já sacaram isso. Então, eles escolhiam um animal e corriam atrás dele, perseguiam esse animal, né, até ele entrar em fadiga. Resumindo aqui para vocês. Então, só que esse tipo, né, de corrida de longa distância, mais no contexto de sobrevivência, o indivíduo não só corria. Então, dentro dos artigos, o relatório desse tipo de caça, olha que interessante, você tem o tempo e a distância do movimento desses atletas. Então, vou ter um exemplo. Alguma das caças, eles percorreram 30 quilômetros em 5 horas. Então, se a gente pegar esse tempo, né, nesse contexto cultural nosso, provavelmente eles seriam um dos últimos a chegarem, né? Uhum, Pensando uhum, ainda num ambiente mais plano, né? Como na savana uhum, africana, por exemplo, que é onde foi feito esse sim. estudo. Então, peraí, se o cara ele percorre esse tempo nessa velocidade, provavelmente ele não socorre, né? E é isso que mostra. Então, existe todo um contexto que a corrida entra, além da corrida tem o forragear, que é o que você parar e entender a trilha que você está percorrendo. Às vezes você tem que caminhar porque você perdeu o animal de vista, daí você fica procurando Uhum, a trilha, depois você volta a correr. Às vezes você tem que parar e agachar, você tem que rastejar para o animal não te ver. Então, são 5 horas que envolve vários movimentos, né? Não envolve uhum, só o movimento da corrida. E quando a gente vem para esse contexto mais cultural, como você disse, é um movimento especializado que é a corrida cultural. Mas não que isso é ruim, não que isso é errado. Mas é que a corrida natural, ela não envolve só isso, né? Não envolve só a corrida de longa distância. Ele não mantinha o mesmo ritmo durante todo esse tempo, como a maioria dos nossos atletas mantém. Não estou dizendo que é uma incompatibilidade. Eu estou dizendo que é um movimento diferente. Né? Então a gente tem uhum, que entender quais são esses dois movimentos. Né? Um movimento mais natural de sobrevivência e um movimento mais cultural. E a gente pode entender o que a gente consegue transferir para a gente que pratica a prova de corrida e para os nossos pacientes, para os nossos alunos. Será que a gente colocar mais variabilidade de movimento na rotina dos nossos atletas não consegue colocar na balança um pouquinho mais, né, do que o nosso corpo foi mais preparado do que um contexto de prova de corrida, por exemplo? Então a gente pode resumir para você, Edu, que a ideia de corrida pela perspectiva de sobrevivência, ela envolve mais generalismo, mais cooperação entre os indivíduos, né? Porque o cara não uhum, está sozinho, ele precisa de toda uma equipe, e às vezes o clã inteiro vai junto, né? Porque eles são nômades. Envolve conhecimentos de ambiente, então você precisa saber sobre os ciclos lunares, né? Os ciclos dos animais que você uhum, vai caçar. Ou seja, envolve todo um contexto que não é só o gesto da corrida. Né? O gesto da corrida é um. Né? E uhum. Um elemento, é um importante sim. fator nesse contexto, mas é multifatorial a corrida Uhum, nesse contexto natural. Diferente do nosso contexto mais urbano, que está tudo demarcado. Né? Mesmo que ambientes, como eu gosto de correr em trilha, você também, que aproxima muito do que é um contexto mais natural, porque às vezes você não consegue só correr, você tem que caminhar, às vezes você tem que passar embaixo de troncos, subir, passar por cima de buraco, passar por dentro de rio, então já se uhum, aproxima muito, né? Por isso que a gente pratica e gosta e indica bastante corrida de trilha, corrida de montanha, mas mesmo assim é muito diferente de um contexto natural. Mas é o que a gente pratica e a gente uhum. incentiva também. Né? Se aproxima um pouquinho, né? Eu observo assim, cara, na minha prática, os tipos de lesões que os corredores apresentam, na maioria das vezes, as lesões crônicas, as lesões de início insidioso, que o cara não sabe exatamente como que foi, começou uma dorzinha ali no joelho, foi piorando, piorando. Isso acontece muito mais no corredor de asfalto do que no corredor de trilha, né? Provavelmente porque na trilha esteja relacionado com o que você falou, sobre a variabilidade.
Então, num dado momento, o cara tem que se abaixar, no outro ele tem que descer um morro colocando as mãos no chão, tem que praticamente engatinhar, tem que passar embaixo do tronco, pular, passar dentro de um rio, usar os braços em alguns momentos, e ele sobe, desce. Então, ele está variando muito o movimento, está usando uma integração do corpo de uma maneira mais completa, né? Diferentemente da corrida do asfalto, que o cara passa, às vezes, 2 horas ali, numa repetição de movimento, na mesma amplitude, na maioria das vezes, na mesma intensidade, o cara é obrigado a manter um pace ali, às vezes o cara corre com o metrônomo ainda, o cara manter ali um pouquinho do ritmo dele, tem que manter tudo sempre do mesmo jeitinho, né? E aí, o que eu observo de prática clínica é a maioria dos corredores que vem com lesões crônicas, lesões que são de início insidioso, são os corredores de rua, de asfalto, e não os de trilha. Os de trilha têm mais lesões traumáticas, né? Acontece mais no entorse de tornozelo e tal, mas até que nem é tanto, não. Eu concordo com você, também na minha prática clínica eu observo isso, e a gente teve a oportunidade, eu e a Val, né, minha esposa, a gente teve a oportunidade de morar durante 1 ano e meio numa região que é o centro de corrida de montanha aqui no Brasil, né, que é aqui em Minas, em Passa Quatro. Uhum. A gente teve contato com vários corredores que usam a corrida de trilha sempre em seus treinos. É diferente do ambiente que os nossos pacientes aqui hoje fazem, né? Normalmente eles correm asfalto, mas fim de semana ou nas provas correm em trilha. Quando a gente teve contato com esses atletas, quase todos os treinos deles ou eram em estrada de terra ou eram em trilha, que é um privilégio, né? Eu tive a oportunidade de viver e experimentar tudo isso, né? E realmente é muito diferente. Pela percepção minha de praticante, é diferente mesmo. Então você tem uma variabilidade de movimento muito mais rica quando você tem a oportunidade de treinar bastante nesses ambientes, né? E só para contextualizar de novo essa questão que eu esqueci de falar, desse aspecto de corrida mais relacionada à sobrevivência, existe uma pergunta, né? Esses caras não treinavam para correr, né? A gente se programa para o nosso longão, né? Então, daqui domingo, sábado eu vou fazer um longão. Então, eu vou me descansar, eu vou me recuperar para sábado eu conseguir estar bem e fazer o meu treino. Para eles não existe essa possibilidade, né? Porque se eles decidem, existe um processo também de decisão para fazer a caso de persistência, eles nem sabem o quanto que eles vão ficar em movimento no outro dia, né? Então, essa noção de treinamento é algo também fundamental e importantíssimo para a gente, mas que não existe naquele ambiente. E o último estudo que saiu do Daniel Lieberman, de 2020, começou a entender mais os Tarahumaras, né, que são os corredores do México, os Haramuris, né, que eles gostam de ser chamados, que praticam a caça de persistência e também a corrida de longa distância por uma perspectiva mais cultural, através de uma prova deles. E os caras mais nativos mesmo, que praticam esse tipo de prova, e de corrida, de caça e persistência, eles relatam que o que prepara eles para a corrida é o estilo de vida muito ativo, porque eles trabalham com agricultura ainda e moram em regiões bem montanhosas, né? Então, sobe e desce o tempo todo. Então, esse diário deles de vida prepara a corrida deles. E olha que interessante, eles têm uma dança que eles chamam até de endurance dancing, que eles ficam horas e horas dançando em rituais. Então, tem relatos de 20 a 30 horas de dança desses caras. Então, olha o quanto eles se preparam para a corrida, mas não correndo, né? Eles se preparam para a corrida fazendo outras coisas, né? E a corrida, às vezes, entra na rotina diária deles ou na semana, mas não é algo metodológico como a gente faz. Então, novamente, né, a gente não pode transferir exatamente para essa noção mais antropológica, né, da corrida de sobrevivência e mais a nossa corrida mais cultural, que tem que tomar um cuidado, né, novamente para a gente usar o termo de corrida natural. É verdade. O contexto da nossa corrida acaba sendo muito direcionado apenas para performance, né? E aí quando a gente observa uma linearidade dos treinos, uma progressão gradual, que apenas cresce com pouca variabilidade, né? Tipo, o corredor que corre, muitas vezes ele não quer caminhar, né? Ele não quer tirar algum momento para fazer uma caminhada longa, fazer bastante volume, aumentar o volume dele. Ele não quer correr mais devagar num dado momento
tipo, fazer um treino mais curto numa intensidade maior, ou então um treino maior numa... não se observa muito, até que tem dentro dos microciclos, né, que eles chamam bastante os treinos de tiro, depois vem o treino de trote e tal. Só que ainda, dentro dos microciclos, quando a gente pega o todo, parece que sempre há uma linearidade desses treinos. Então, na segunda-feira, o cara já sabe quanto que ele vai correr na quinta, quanto que ele vai correr no domingo, assim, e parece que tem um marcadorzinho, um reloginho ali, e tem literalmente, né, controlando o quanto o cara vai correr. E às vezes o cara tá super à vontade para correr um pouquinho mais, só que a planilha dele diz para ele que ele não, tem que encerrar ali. E às vezes o cara já tá desgastado ali porque dormiu mal, porque trabalhou muito, porque... Não, mas a planilha dele tá dizendo que ele tem que cumprir tantos quilômetros de treino e tal. E isso é também muito contraintuitivo até em relação à saúde, né, do corredor. Exato, Du. E acho que para a gente poder colocar na balança, novamente tentando transferir, né, esse conhecimento, mais de contextos diferentes. Hoje, na nossa assessoria, por exemplo, a gente usa percepções subjetivas, que é algo importante. Hoje, o conhecimento mais científico dessa linha de prevenção e de performance já entende que os relatórios subjetivos já são parâmetros bem validados, né, que são importantes a gente coletar. A gente não precisa só de um componente sanguíneo, por exemplo, ou de um lactato para saber que o cara está mais fadigado, por exemplo, numa semana de treino. Hoje a percepção subjetiva dele já dá bastante informação para a gente e empoderamento para ele, né? Então hoje a gente coleta percepções subjetivas de repouso e de esforço. Então antes do cara treinar, ele escreve na planilha como que está a percepção subjetiva de repouso. O quanto eu estou descansado para fazer esse treino de corrida, de 0 a 10. Né? Legal. Se ele começar a olhar na tabela dele e ver que o repouso dele está com uma pontuação maior que a de esforço, ou seja, eu estou chegando mais cansado para praticar a corrida, ele já começa a perceber que está incompatível. E daí, quando a gente joga num gráfico e mostra isso aqui para ele, fica muito visível isso, né? Então, a gente quebra um pouco essa noção de que você tem que fazer o que está no treino. Não. Veja como está a sua percepção subjetiva. E hoje a gente dá total liberdade para os nossos alunos terem essa noção que quem manda vai ser a percepção dele. Se o determinado modalidade cavalo passou para o indivíduo fazer, que era um treino de tiro mais intenso, se a semana dele foi difícil, cansado, e ele joga uma percepção de repouso baixíssima, ele não pode sair desse treino morrendo, né? Com o estímulo que precisaria. Não, às vezes aquele treino dele ele precisava fazer um treino mais tranquilo. E ele pode fazer, essa é a liberdade que a gente dá. Isso não vai diminuir os 5 segundos dele que ele está buscando nos 10K dele, né? Então, é mais uma noção, a gente tem até o logo nosso que é corra para sempre, né? Então, a gente quer que o nosso aluno tenha esse autocuidado e essa preservação para não fazer a próxima prova, né? Para fazer todas as provas que ele quer, né? O resto da vida dele. Então, e é muito próximo do que a gente viveu, né? Que os nossos ancestrais viveram. Então, eles tinham que ter essa noção de percepção, de feeling, e em alguns momentos, e até alguns relatos mostram, de desistir de uma caça de persistência, por exemplo. Não vamos pôr o nosso clã, o nosso corpo nessa condição que não vai valer a pena, né? Não que eu não seja a favor de competição. Eu adoro competição, eu sou um cara competitivo. Mas eu também tenho que pôr na balança, né? Eu preciso treinar, eu preciso fazer meus treinos de tiro, eu quero vencer uma prova, eu quero pegar um pódio, eu quero reduzir. Eu acho isso muito bacana. Mas eu só acho que isso não pode passar por cima do que é saudável, né? Do que é saúde, do que é bem-estar. Seu e da sua comunidade, né? Que é sua família, seus amigos, você não ter vida social. Então, acho que tem que colocar tudo isso na balança. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom esse ponto de vista, né? A gente já falou um pouquinho do calçado, né? Mas vamos, dentro do contexto, né, cultural da corrida, mas vamos falar agora de uma forma um pouco mais técnica. Existe calçado que diminui o impacto, Bruno? Olha, Du, calçado que diminui, não. Tem calçado até que aumenta. Então, hoje essa temática já faz parte da minha linha de pesquisa aqui no mestrado, né? A gente entender
que a experiência com o calçado e o tipo de calçado muda o movimento do indivíduo. Então hoje a gente já tem essa noção muito clara na ciência que realmente o calçado ele influencia no movimento da corrida. Então, você corredor de tênis, se for correr descalço, estou indo para os extremos, tá? Claro que tem uma transição, ou calçados de transição, um calçado mais baixinho, minimalista, mas vamos pensar em dois contextos mais extremos, né? Um calçado tradicional e uma corrida descalça. Os estudos mostram que indivíduos que correm de tênis, quando correm descalço, existe em sua grande maioria uma mudança de padrões biomecânicos. Cinemática, ou seja, o movimento, então eles alteram o tipo, a maioria altera o tipo de pisada, altera o tamanho da passada também. Cadência, eles mudam, que é mais na parte da... Ainda do ponto de vista cinemático, né? Só que entra na cadência, comprimento de passo. As forças de reação com o solo também mudam. Alguns estudos mostram aumento de pico de impacto, ou seja, que essa primeira fase de absorção das cargas, quando o indivíduo corre de tênis, quando corre descalço, alguns ainda permanecem com esse período com esse contato mais de retropé, aumentando o pico de impacto. Já outros mudam automaticamente para o antepé. E atividade eletromiográfica, né? Então, existe também uma mudança da ativação muscular. E também, aí entra um pouco mais da minha pesquisa, que é, será que indivíduos que tiveram um hábito ou um contato com a corrida descalça, quando colocado nessas duas situações, também mudam? Será que muda igual? Né? Então, isso é um grande mistério ainda, se está começando a ter alguns estudos, e o que se tem até hoje é que indivíduos que têm um histórico com a corrida descalça, quando colocam tênis, eles mudam, mas não muda tanto, como o indivíduo que corre de tênis, quando ele vai correr descalço. Então, parece que a corrida descalça, ela dá uma base de suporte, seja ela do ponto de vista mais de neuroplasticidade, de entender o gesto motor, talvez ele se preserve. Não totalmente, né? Mas ele não é tão discrepante como a maioria dos estudos que tem, que são indivíduos calçados sendo avaliados descalços. A ideia que eu quero trazer é, será que indivíduos mais contato com a corrida descalça, principalmente na infância, quando colocado nessas duas situações, se tem diferença? E os estudos prévios mostram que existe, mas não existe tanta diferença. E a gente pode dizer sim, que o tipo de calçado ele influencia o movimento da corrida. Certo, mas não exatamente o quanto ainda, né? A gente sabe que influencia, mas não o quanto e se essa influência se ela é suficiente para causar ou para evitar alguma lesão, né? Então, exato. A gente pode dizer que muda, mas se muda para bem, muda para mal, a gente ainda não tem estudos clínicos que possam comprovar isso. A ideia nossa é a gente entender o movimento, mas extrapolar isso para prevenir lesão, extrapolar isso para causar lesão, aí a gente não pode, né? Ainda já é outra história, né? Precisa de um estudo clínico bem grande que leva muito tempo para a gente saber se foi até isso mesmo, né? Se foi a mudança que fez o corredor se lesionar ou não, né, cara? Isso é realmente muito complexo. A gente pode dizer que a gente tem muito estudo na linha da corrida, muito estudo, mas poucos estudos que respondem perguntas importantes. Então, e não só posso dizer que não só na área da corrida, na área da fisioterapia e na área da educação física, né? Comparado à área da medicina, por exemplo, que tem estudos de ensaios clínicos com milhares de pessoas, né? Para a gente conseguir isso na nossa área é muito difícil. Então, ainda na minha área em específico, que é a corrida, realmente a gente tem muito estudo, mas poucos estudos que respondem perguntas importantes. Até porque é muito difícil isolar, né, cara? Como a gente fala sempre, a lesão é multifatorial, a lesão é multifatorial. E aí é muito complicado você isolar. Será que o cara lesionou por conta do padrão biomecânico que ele está executando de alguma maneira estranha, sei lá, posso dizer assim para não falar errada, né? Que eu não gosto de usar essa palavra errada. Ou se é porque ele está dormindo mal, ou se é porque ele está se estressando bastante, se é porque o peso dele não está alto para o corpo dele, se é porque ele não está se alimentando bem, enfim. E aí para a gente isolar só um elemento desses é muito complicado. Até para fazer um estudo, né? Então, Du, eu acho que a maioria das áreas que lidam com lesão não específica, eu posso dizer assim,
estão fazendo uma classificação de subgrupos. Sim, Porque senão, realmente, como você disse, se o nosso N é muito pequeno, a maioria dos nossos estudos tem um N muito pequeno, a gente uhum, não consegue trazer um poder de causalidade tão grande com um estudo com um N grande. Né? Então, se você sim, tem, você quer ver se o impacto ele é uma redução do impacto previne lesão. Então, você separa em dois grupos. Né? Quando você faz essa randomização de forma bem feita, você tenta, através disso, igualar os grupos, né? Que os dois grupos têm o mesmo tipo de sono, que os dois grupos podem se alimentar bem. Só que é mais difícil com N pequeno. Né? Se o N é grande, uhum, você consegue distribuir isso de forma maior. Então, acho que por isso que é importante a gente fazer um trabalho de estratificação, né? Que é colocar os nossos pacientes, isso eu faço na minha clínica, mas acho que os estudos podem começar já a ter essa luz de subclassificar. Primeiro, tem que subclassificar em relação à dor. Hoje a gente sabe que dor ela é multifatorial também. Então, se a gente já pega um atleta que não tem uma dor nociceptiva, ou seja, ele não tem nenhum aspecto tecidual de mecanismo de dor. Né? Então, você tem uma dor mais nociplástica, ou seja, que tem um componente mais de dor crônica. Às vezes não tem o entendimento que foi a reeducação da corrida que diminuiu a dor dele. Entende? Então a sim. gente tem que fazer uma estratificação e começar a ver os nossos pacientes, no meu caso, e os estudos também, a ver um sistema mais de subgrupo, subgrupar as pessoas. Né? Daí a gente consegue ter mais poder para ter uma afirmação mais de causalidade. Legal. É, no último tópico que a gente colocou para a gente abordar seria a abordagem multiprofissional das lesões, né? Em relação, então, Bruno, a parte mesmo do fisioterapeuta Bruno, como que você está fazendo principalmente as recuperações de lesão dos corredores de um modo bem geral? Você tem focado mais nos exercícios? Que tipo de exercícios que você tem utilizado mais? Você utiliza ainda bastante terapia manual, você é osteopata, né? Sim, Em que tipo de abordagens você tem priorizado mais na recuperação dos seus corredores? legal, Edu. Bom, acho que eu já cantei um pouquinho a bola na resposta Uhum, anterior. Realmente hoje eu tento fazer um aspecto de estratificação, ou seja, subgrupar uhum, pacientes para ver se eu sim, direciono mais em aspectos comportamentais ou se eu direciono mais em aspectos mecânicos, em aspectos mais estruturais. Então, hoje a avaliação que eu tento fazer ela é bem ampla. E hoje a gente tem bastante recurso para isso, né? Então, hoje tem, por exemplo, o Google sim, Form, que eu já sim, tenho a avaliação de questionários prontas. O paciente marcou comigo, é corredor, já encaminho para ele, eu já tenho uma noção de como que está, eu chamo de capacidade de carga, né? Como que está o corpo uhum, dele para receber as cargas da corrida. Então eu já sei como que está o sono dele, como que está a alimentação, como que está aspectos psicossociais, fatores de riscos pessoais dele. Então eu já estratifico ele ali. Né? Eu já coloco ele numa zona vermelha, amarela ou verde, por exemplo. E quando ele chega para mim, a gente faz uma avaliação clínica, uso os testes ortopédicos, testes osteopáticos, uso muito raciocínio osteopático, né, de construção de cadeias lesionais e tudo mais. Isso eu não deixei de ter, mas eu ainda uhum, trago conceitos mais enraizados cientificamente. Então eu tento sim, fazer a avaliação cinemática dele. Então hoje de recurso que eu tenho é uma câmera, uma esteira, filmo ele, avalio como está o gesto dele, e junto eu faço um processo de avaliação de qualidade de movimento. Então eu coloco alguns testes funcionais, como o Y-teste, o step down, que é a descida do degrau, para ver vários uhum, aspectos, né? Então, depois disso, eu tento fechar esse pacote e, às vezes, direcionar para o sintoma dele, né? Se ele tem um aspecto mais de quadril, direcionar mais para alguns testes de quadril e a testes de força, de controle de movimento, de mobilidade. E eu tento fechar esse pacote. Daí a minha atuação ser um pouquinho mais certeira, né? Mais precisa. uhum. E às vezes, que acontece bastante, e junto a fazer a avaliação de dor, né? Ver o tipo de dor e tudo mais. Então, às vezes, Predominância da dor, né? o paciente às vezes nem precisa de uma intervenção estrutural, né? Uma intervenção de reeducação da corrida. Porque o cara tá ali, tá tudo bem, mas ele continua se lesionando.
daí a gente vai entender que tem aspectos de capacidade de carga dele que estão gritantes, né? Que ele não dorme bem há Uhum. muito tempo, que ele tem uma alimentação muito fora de uma alimentação que pode trazer um respaldo para ele poder se recuperar mais de cada treino. Então, essa é a ideia, né, Edu? Então, tentar estratificar e fazer uma avaliação mais multifatorial mesmo, e aí a nossa ação ser mais certeira. Perfeito, perfeito. Até porque não adianta a gente focar apenas em um ponto, né? Porque não adianta você simplesmente querer mudar, às vezes, o padrão do cara, do corredor, se às vezes ele não tem um controle da musculatura do quadril. Então você precisa reeducar o movimento dele primeiro, a capacidade dele se adaptar ao movimento para depois expor, se for necessário, a uma reeducação do gesto da corrida, né? Às vezes eu até evito usar a palavra, o termo reeducação, mas uma reaproximação do resto do gesto da corrida, assim, porque quando eu vou falar de reeducação, de educação, eu estou deixando subentendido que existe, então, um padrão que deve ser o que todo mundo tem que se adequar nele, né? E a gente Exato, sabe que não é assim. Né? exato. Dentro da corrida, você vai encontrar pessoas correndo de formas diferentes, que você vai observar, mas isso não quer dizer que ela vai se lesionar ou não por conta dessas diferenças. O padrão que o cara está aplicando, nem tudo tem que corrigir. Né? Perfeito, E perfeito. uma das coisas que a gente faz aqui também, que é a avaliação biomecânica da corrida, acontece muito dos corredores procurar a gente, não, porque eu quero saber como que eu corro. Eu quero saber o que estou correndo errado, está doendo meu joelho, então eu estou correndo errado. Primeira coisa, essa dor que você sente no joelho, ela é específica da corrida, você sente enquanto você corre, ou logo depois que você corre fica doendo, ou você sente em outros momentos do dia também. Às vezes ela nem é relacionada com a corrida, até porque tem gente que não corre e sente dor no joelho do mesmo jeito, né? Então a gente não pode dizer, apontar tudo para a corrida, é corredor, todas as dores então são relacionadas à corrida. A gente não pode fazer isso, né? Então, primeiro a gente tem que observar o que tem de relação com a corrida que o corredor está apresentando, e no segundo momento, observar se a gente vai precisar mesmo fazer essa reestruturação ali da corrida, essa reprogramação, digamos assim. Enfim, eu não vou conseguir achar um termo perfeito para isso nunca, porque é muito complicado, senão a gente vai estar colocando ali dentro de uma caixinha, né? Tem que ser assim. Um E isso molde, né? não pode acontecer. Cada paciente a gente vai moldar para um gesto. E a gente fica, É, hoje, muito profissional do movimento é reeducador de movimento, né? Então a uhum. gente tenta ficar E, pensando que movimento que você quer reeducar, aonde você quer chegar, né? Será que exato. essa finalidade ela realmente vai trazer benefício? Não é? O que que você Será se tem é hoje? isso, né, que o cara está precisando? Exato, o que você tem hoje de parâmetro para falar que realmente é isso que ele precisa? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os nossos pacientes eles chegam realmente com essa necessidade de entender e vale a gente conversar, né, e colocar na balança. Uhum. E alguns pacientes realmente precisam, e alguns pacientes, Sim, e a maioria deles, não precisam de uma a intervenção mais maioria. precisa no tipo de pisada ou na biomecânica da corrida. Então, É. vale agora, acho que a gente disseminar isso, né, para os nossos colegas, Uhum. para aos poucos a gente fazer esse trabalho de formiguinha. Cara, é bem lento porque a informação massiva mesmo traz muito disso, a pisada, o tênis que corrige a pisada, e não sei o que mais lá, e tem que ser assim, tem que ser assim, esse é o jeito certo, esse é o jeito que você vai lesionar. Só que às vezes o cara já corre há 10 anos, 15, 20 anos, de um jeito, não tem problema nenhum com lesão, às vezes sente uma dor aqui, mas passa e tal, e chegou num dado momento ali, ele está apresentando uma dor que não passa, aí, vamos corrigir a tua corrida. Peraí, meu cara já corre assim há 20 anos e não sentiu nada, por que você vai corrigir, né, cara? Exato. Ai, E ai. ainda querer corrigir com o olho, né, Du? E a gente sabe que o nosso olho ele é muito enviesado, né? A gente, Uhum, a nossa percepção visual ela é limitada. Hoje, sim, entrando no laboratório de biomecânica, eu entendo que para a gente realmente ter uma maior precisão para falar que o gesto seu tem uma compensação, você está compensando, existe um poder, um aumento de risco por conta do movimento seu, existe toda uma aparelhagem de tecnologia muito maior que o nosso olho.
né, que consegue ver em Uhum. 3D, que consegue ver em velocidade ultra devagar, né, que existe Sim. ainda um componente de eletromiografia, um componente de reação com o solo, daí você junta toda essa informação. E agora falar que você consegue ver só do seu Sim. olho que o cara tem uma alteração de movimento, né, um É, desequilíbrio, nem para filmar o indivíduo, né, é um é superpoder aí muito. que muitos E profissionais a vão. gente já olha, a gente às vezes já olha procurando uma determinada alteração que a gente quer ver, e ainda, será se essa alteração está causando uma lesão no corredor, ou será se essa alteração é uma adaptação para melhorar o Sim, padrão que ele vem apresentando? Então, como é que você vai saber se vai intervir nessa alteração ou não? exato. Será se ela não é benéfica de repente? O nosso olho é envesado, né? E tem alguns É, testes até de ombro, né? De cinese escapular. Então o cara fala assim, sim, ah, você tá com dor no ombro esquerdo, né? Porque seu ombro está movimentando diferente do direito. Ele, não, minha dor é no ombro direito. Então, se não tem você nada a fizer ver, isso com a né? corrida, vai dar também. O cara tem uma dor no joelho esquerdo, mas valga Uhum. bastante com o joelho Cara, demais, isso direito, acontece demais, demais, demais. Aí você já né? vai, é aqui tua dor. Você... Aí o cara, não, minha dor é demais, isso acontece demais, cara. Meu querido, a gente tá quase estourando aqui o tempo, né? Faltam Aqui. três minutinhos, vamos ver se tem alguma. Quem quiser fazer pergunta, joga aqui pra gente nos comentários. Eu vou tentar deixar salvo aqui, tá? A live, mas eu vou ver se tem alguma, se tem algum comentário aqui pra gente comentar sobre. Participação de uma galera muito boa aqui, que eu fiz aqui. Virei aqui a câmera sem querer. Individualidade biomecânica. Esse que o Solano comentou aqui, até isso é bastante polêmico, Solano. A gente poderia até abrir uma outra conversa sobre isso. Será se é individual mesmo, ou será se, enfim, é bem polêmico. A Drica falou, a gente se molda de fato, né? A gente acaba se moldando ao ambiente que a gente corre, a experiência que a gente tem, a carga que a gente tem de movimentação anterior. Cara, eu acho que é isso. Acho que perguntas não temos. Vou tentar deixar Beleza. salvo aqui, né? Estou à E antes que o disposição, se o pessoal Instagram. quiser alguma informação que eu dei aqui, quiser artigo, quiser algum outro tipo de acesso a essas informações, é só me chamar no privado que eu compartilho. Brunão, muitíssimo obrigado. Foi sensacional essa conversa aqui, como sempre, você agregando muito mais e trazendo muita informação fresca agora, né? Que você está dentro dos laboratórios de biomecânica de uma das maiores faculdades do país, a USP, né? E aí você tem muita informação para trazer para a gente, cara. Pessoal, o Bruno é um cara super acessível, manda mensagem quem tiver interesse, o cara está sempre disposto a compartilhar esse conhecimento vasto que ele tem. Eu me sinto privilegiado em poder compartilhar um pouco, de ter acesso um pouco a isso que tu compartilha com a gente. E eu vou tentar deixar essa live salva aqui no GTV, tá? E para quem tiver interesse em olhar depois. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente Obrigado, até Edu. aqui. E mais uma vez, brigadão, Bruno. Até a Valeu, foi um próxima. prazer, cara. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Valeu, tchau, tchau, gente.